E o Influenciadores está de volta nesse terceiro e último bloco com a executiva Anete de Castro, que no final do ano de 2015 assumiu um outro desafio grande também, né, Anete? Que desafio foi esse? A gente formou o Grupo Mulheres do Brasil, que foi um convite que a gente recebeu, que na realidade a Luísa Helena recebeu um convite, Luísa Helena Trajano, da Magazine Luiza. Foi aquela época que tinha tido muita negociação de IPI no governo, então a Luísa estava conversando muito lá e ela foi convidada a chamar outras mulheres executivas, porque eu acho que o governo naquela época entendia que estava muito afastado da realidade das empresários do país. Então a Luísa convidou 40 mulheres para a gente ir para Brasília, para bater papo, conversar. E a gente percebeu que a gente gostou muito de bater papo entre a gente, porque na realidade a gente sempre vivia num mundo muito masculino. Sim. E a gente não se unia. Então aquele dia foi muito longo, foi dia e noite, e todos nós ficamos muito felizes em estar juntos. E a gente começou a se questionar se juntos a gente não poderia fazer algo além do nosso dia a dia, ou da nossa carreira, ou da nossa profissão. E assim nasceu o Grupo Mulheres do Brasil, que naquela época éramos 40, hoje a gente é mais do que 20 mil no pessoas Brasil inteiro. No Brasil. De mulheres de todas as áreas? Mulheres de todas as áreas, executivas, presidentes, donas de empresa, empregados, líderes de associações, comunidades, todos os níveis. A gente começou a buscar o meio da gente entender como a gente poderia contribuir como sociedade civil, deixar de se alienar das nossas responsabilidades, deixar de dizer que o Brasil só pertencia aos governantes e acreditar que a sociedade civil também tinha que fazer a sua parte para que o nosso país pudesse ser melhor. E para tal a gente tinha que começar conhecendo muito melhor. Então a gente começou, no primeiro ano, começamos a sair muito, a visitar projetos, a visitar várias regiões do país, ONGs, para entender qual era a grande realidade desse país e o que nós poderíamos fazer para contribuir. Você falou que recebeu um convite para entrar no Grupo Mulheres do Brasil, mas eu queria também que você falasse de um outro convite que você recebeu de um grupo espanhol. Que grupo é esse? O Grupo Taurus, foi o senhor Ramon Temes, que é o presidente e proprietário do grupo. Tem uma fábrica, né, também perto da Esmaltec, então eu já conhecia o Ramon há alguns anos, mas de uma maneira bastante superficial. E 2 anos atrás o Ramon percebeu que dirigir a Mallory da Espanha era um desafio muito além daquilo que ele gostaria de fazer daqui para frente. Então ele me convidou para assumir a Mallory e fazer com que a Mallory seja brasileira. Eu até disse para ele, você escolheu a pessoa errada, né? Porque você está escolhendo outra europeia para fazer isso, mas aí o Ramon me chamou para assumir a Mallory na área de eletroportáteis, no mesmo varejo que eu conheço, só que com capilaridade bem diferente. E já faz 2 anos e meio que eu estou na Mallory. Tem sido um grande desafio ser a vice-presidente da Mallory Eletroportáteis? Excepcional. Outra grande aprendizagem, uma empresa com muito mais rápido, o mundo de eletroportáteis é muito mais rápido, muito vínculo com a China, tanto em insumos como em produtos finais, muito desenvolvimento com muita rapidez. Em linha branca, a linha de produtos se modifica com muito mais tempo devido aos grandes investimentos. E também um grande desafio em lidar com uma empresa menor, uma empresa que precisa trabalhar muito bem o ciclo financeiro, tanto ciclo financeiro dos clientes da empresa, ciclo dos produtos. Então, realmente vem sendo um grande desafio, mas eu estou adorando. E a Mallory, assim, modesta à parte, ela cresceu quase 100% nos últimos 3 anos. Que maravilha. Então, hoje, você trabalha para uma empresa espanhola, vive no Brasil, nasceu na Inglaterra
e também tem forte ligação com a Holanda. É isso mesmo, Anete? Conta essa história para a gente, deu um nó para quem está em casa agora. Pois é, fazem 6 anos que eu sou cônsul da Holanda, cônsul honorária. Eu passei 22 anos cônsul honorário da Grã-Bretanha, aqui na região. Anos. E quando a Grã-Bretanha colocou o consulado-geral em Recife, aí não tinha tanta necessidade. E a Holanda veio pedir para eu assumir, já que eu conhecia muito do trabalho que precisava. Então eu aceitei e eu estou gostando muito. Na realidade é um país que em termos de negócio, eu já fazia muitos negócios com eles. Comecei minha vida profissional com eles, que Shell é 60%, 40% holandês também, né? E é um povo muito, assim, muito decente, muito educado, muito legal para trabalhar. E estou fazendo esse trabalho nesse momento também. Maravilha. A relação hoje entre Brasil e Holanda, melhor dizendo, entre Ceará e Holanda, é uma relação mais forte, Anete? Mas, sobretudo desde maio, né? Quando a KLM decidiu colocar o voo aqui. O hub, né? KLM exatamente, é exatamente. Então a gente já vem se preparando para receber muito mais turista. O holandês, por si mesmo, ele tem um vínculo com o Ceará, né? Até o nosso próprio forte foi construído naquela época. Tem muita ascendência holandesa aqui na região. O holandês, em geral, ele gosta do Ceará, do clima, do estilo de vida, etc, etc. Mas todo europeu, o vínculo fica maior quando a praticidade é maior. Então a gente espera, sem dúvida, que vai ter muito mais holandês vindo para cá e provavelmente os turistas viram negociantes, viram investidores, que é a tendência geral. Então a gente está muito bem preparado para isso e a gente espera que a gente consiga construir mais vínculos com a Holanda agora que está muito mais fácil a gente chegar lá. Muito mais próximo, né? Isso. A abertura de uma Câmara de Comércio Brasil-Holanda aqui em Fortaleza é um ponto a ser ressaltado também nessa relação? Também. Simplesmente poder chegar não é a solução. Você saber fazer negócio, entender negócio. O Brasil é um país complexo para fazer negócio. Então, através simplesmente dos consulados e embaixadas, que se prende muito mais à situação econômica, política e vínculos institucionais, o Instituto Diplomático não consegue fazer esse trabalho. Então, a Câmara de Comércio, ele tem os vínculos, ele faz as parcerias, ele conhece muito bem a região e ele foca nos negócios. E eu acredito que negócios com pequenas e médias empresas são negócios que precisam ser muito mais fomentados, não só negócios com as grandes multinacionais. E tem muitas oportunidades nessa área. Essa coisa da gente passar a ter um voo direto, agora Fortaleza-Amsterdã, assim também como Fortaleza-Paris, a possibilidade de um novo voo Fortaleza-Londres, isso te anima, né? Ou seja, na possibilidade do surgimento de novos negócios entre Brasil e Europa? Claro, sem dúvida. Como cônsuls, a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, né? Porque sempre tem aquelas dificuldades. Mas é como eu falei, a praticidade é o que todos nós buscamos. Então, se é mais fácil você vir fisicamente, você sentir com mais rapidez, você chegar em lugares com mais facilidade, os negócios vão ser uma consequência. A gente tem muito trabalho para fazer aqui na região, para preparar as pessoas aqui para lidar com o mercado internacional. A gente precisa muita educação nessa área, a gente precisa trabalhar muito bem os profissionais para que não haja mais decepções do que precisam ter. Mais oportunidades tem e a gente espera que isso vai facilitar. Anete, esse, digamos, teu envolvimento com outros países, com outras nacionalidades, sempre fez parte da tua vida? E eu te pergunto isso porque você, né, tinha pais de nacionalidades diferentes, né? A minha mãe era egípcia. Egípcia? Exato. E, na realidade, a minha influência toda é da minha mãe, porque a mamãe separou quando eu era pequena. Então, eu fui criado por uma egípcia na Inglaterra, na época que a Inglaterra era muito barrista. E a influência da mamãe, sem dúvida, cada dia que passa mais, cada dia eu percebo todos os ensinamentos da mamãe, que teve a garra de sobreviver num país também, sozinha, como estrangeira,
e lutando para sobreviver. Você já é o teu maior exemplo? Sem dúvida nenhuma. A minha mãe nasceu muito rica, filha de plantador de algodão no Egito, mas muito rebelde. Casou muito cedo com meu pai, com 20 anos, e foi para a Inglaterra. E não era a beleza que ela esperava, ela tinha que sofrer, ela tinha que trabalhar. Nunca falou para os pais dela que ela estava com dificuldades e sempre construiu a sua vida sozinha com todas as dificuldades. E nós somos 5 filhos, né? Nos criou todos muito bem e sabendo o que é aproveitar a vida. Você falou de exemplo, né? E já que a gente está falando em exemplo, você é conselheira de uma escola de dança que é referência para crianças e adolescentes no Ceará. Que escola é essa? A Idisca, sou conselheira já há mais de 20 anos, quase desde o início da Idisca. Acho que uma das coisas que me afetou muito quando eu vim para o Brasil, eu nunca tinha convivido com diferenças de classe social tão elevadas quanto a gente ainda tem aqui no Brasil. Verdade. E a pobreza, a parte desumana do Brasil, na realidade, me chocou muito. E foi uma coisa que, desde o início, eu sempre dizia para o Marcos, meu marido, vamos sempre deixar um dinheiro aqui para voltar para a Inglaterra, porque se eu me acostumar a essa diferença social, eu deveria voltar para o meu país, porque seria desumano da minha parte não fazer a minha parte. Então, desde que eu estou aqui, eu faço a minha parte. Dentro da empresa, com colegas da empresa, a gente sempre ia fazer festas, ajudar em projetos, montamos escolas. Então, sempre, desde que eu estou aqui, que eu contribuo. Na realidade, na Inglaterra, a gente é instigado a fazer isso desde pequenininho, né? Dia de sábado, quando a gente ia para a cidade, sempre tinha um cofre de algum ONG na cidade e a gente sempre doava. Então, eu acho que faz parte. A gente sempre deveria fazer algo para as pessoas ao nosso redor. Quando eu me mudei aqui para o nosso sítio, que fica fora da cidade, abri a nossa casa para fazer festas para todas as crianças de rua. Eu acho que faz parte. Pertences não tem muito valor se a gente não consegue dividir. Então, a Idisca, para mim, foi uma grande achada. Na realidade, não só a Idisca, como a Dora Andrade, que lidera a Idisca, que é um grande exemplo para mim, grande amiga. E me inspirou também a fazer algo a mais. Você passa isso para a tua família, essa cultura da solidariedade? Total, todos nós. O Marcos também, na realidade vem do Marcos. O Marcos não é um brasileiro assim normal, no sentido, não era um brasileiro machista, tal. Sempre foi uma pessoa que aceitava tudo, que compartilha. Os nossos filhos também. A própria Sasha, dentro da AIO, tem o seu projeto social desde que nasceu. Eu acho que muitas vezes o ser humano ele busca muito materialismo na sua vida, e o que na realidade enriquece a gente é aquilo que a gente consegue fazer ao nosso redor, é o sentimento que a gente consegue passar. E eu acho que uma coisa muito bonita que eu estou vendo até na juventude de hoje é uma diminuição dessa ganância materialista e uma abertura da alma. A gente está vendo muito mais alma ao redor da gente hoje. Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que vai servir para um ambiente melhor ao nosso redor. Você falou de família aí, você também trabalha um pouco com a tua família, né? Trabalho com os dois. Os meus 2 filhos são empreendedores. A Sasha tem a academia AIO, que ela fez quando ela tinha 21 anos. Ela abriu a academia e construiu e está trilhando a sua carreira. E o Thomas hoje dirige a nossa empresa de plantas tropicais, exportando para a Europa, para os Estados Unidos, fazendo parte das cooperativas em São Paulo, da Velling. Então, os 2 filhos decidiram ir no caminho de empreendedorismo. Então, eu sou conselheira, né? Eu espero um dia colher os frutos, né? É mais fácil ou é mais difícil trabalhar com a família? A gente precisa deixar as emoções de lado, que não é fácil, né? E sobretudo, já que todos nós 4 estamos sempre juntos, infelizmente, o tempo de família, às vezes, a gente corrompe com o negócio.
Mas não tem orgulho maior do que a gente ver os nossos filhos assumindo, construindo, fazendo o seu caminho. E de alma boa, né? Eu acho que os nossos dois filhos, eles realmente abraçam os seus negócios com alma, com desejo, e não simplesmente buscando o lucro do negócio, mas sim buscando a beleza do negócio. Anete, a gente está se aproximando do fim do Influenciadores de hoje, mas antes da gente encerrar, eu preciso te perguntar, quem influencia Anete de Castro? Quem influencia? Pessoas? Eu acho que, como eu falei, a minha mãe foi uma grande influenciadora. O Marcos, meu marido, é uma grande influência que está sempre ali atrás de mim para tudo que eu preciso, que eu acho que é importantíssimo. Os meus dois filhos me influenciam hoje, eu aprendo com eles. Se eu falo em profissional, eu não posso deixar de falar em Luísa Helena Trajano, que é muito mais uma amiga do que uma colega de grupo de trabalho, mas a sua garra, a sua experiência, a sua força me inspira muito. E se eu for falar também do Grupo Mulheres do Brasil, aquelas mulheres que decidem se engajar sem nenhum interesse, me influenciam demais. Eu ganhei muitas amigas ao longo desses últimos 4 anos, 5 anos quase, que a gente tem Grupo Mulheres do Brasil. E essas mulheres são muito especiais, das mulheres de todos os lados que estão se doando. Então, é uma inspiração que só dá energia para a gente, só faz com que a gente comece a buscar mais coisas para fazer, né? E eu te agradeço pela presença de hoje aqui no Influenciadores. Obrigado, Celso. Obrigado por ter me convidado. Que é isso. Anete de Castro, uma executiva que nasceu na Inglaterra, mas adotou o Ceará e hoje é referência no mundo dos negócios em todo o Brasil. A você que nos acompanhou nesta noite, o meu muito obrigado e, claro, não deixe de seguir as nossas redes sociais, as redes sociais da TV Ceará. A gente espera na próxima semana com mais influenciadores aqui na TVC.